A Rússia é o maior país da Terra. Seu território abrange 11 fusos horários, 2 continentes e 17 milhões de quilômetros quadrados de terra. Isso é 70% maior do que os Estados Unidos. Mas, neste momento, uma parte do tamanho da Austrália está sendo silenciosamente perdida, não por derrota militar ou invasão. As pessoas estão indo embora e não estão voltando. Tudo isso refere-se ao Extremo Oriente Russo, especificamente ao Distrito Federal do Extremo Oriente, que abrange 40% do território russo. Toda essa extensão de terra tem apenas 8 milhões de pessoas, pouco mais de 5% da população total da Rússia. E esse número está caindo mais rápido do que em qualquer outro momento da história moderna da Rússia, mais rápido do que em qualquer outro lugar do país, exceto no extremo norte. Vladimir Putin, presidente russo, classificou isso como ameaça à segurança nacional. E ele está certo. A região é vital, não apenas pelos recursos, mas também como ponto de entrada para o comércio e migração demográfica vindos do leste. Mas há um grande problema. Sempre que o Kremlin tenta agir, o esforço falha e o Extremo Oriente Russo segue em lento declínio. E isso cria a possibilidade de outra incursão, desta vez da China na Rússia. Uma reversão histórica das conquistas do Império Russo em 1860. Não é preciso voltar tanto no tempo para mostrar a dimensão do que ocorre. Basta retornar ao colapso da União Soviética. De acordo com o censo de 1989, o que viria a se tornar o Distrito Federal do Extremo Oriente tinha cerca de 10,35 milhões de pessoas. Quando Putin chegou ao poder, esse número era de cerca de 8,8 milhões. Em 2025, a população foi estimada em apenas 7,86 milhões. Isso representa uma perda de cerca de 25% em 35 anos. Mas esse número geral esconde o quão catastrófica é a situação em regiões específicas. Chukotka, a remota península no extremo nordeste da Rússia, perdeu 68% de sua população desde 1991. O Oblast de Magadan, que já foi um centro de extração de recursos na era soviética, perdeu 63,6%. Kamchatka teve uma queda de 34,6%. Esses números mostram que as regiões estão sendo abandonadas, sem ninguém para voltar para lá. Na verdade, desde que Putin chegou ao poder, a população caiu 10%, e algumas estatísticas sugerem mais uma queda de 8% até 2033. Isso foi 3 vezes a estimativa oficial feita apenas alguns anos antes. E a taxa de colapso está acelerando. A região hoje tem menos pessoas do que tinha em meados da década de 1970. O Estado soviético passou décadas e enormes recursos para aumentar a população. E nas 3 décadas seguintes, esse trabalho foi praticamente todo desfeito. Para entender por que isso está acontecendo, vamos voltar ao modelo soviético falido que Moscou vem tentando, sem sucesso, replicar desde então. A URSS povoou o Extremo Oriente usando métodos diversos, alguns bastante coercitivos. O trabalho forçado dos gulags construiu a infraestrutura inicial do Extremo Oriente Soviético, principalmente no Nordeste. Após Stalin, porém, o modelo passou a se basear em incentivos positivos. Os salários na região eram de 50% a 2 vezes maiores do que a média nacional. Trabalhadores que iam para o leste mantinham o direito à moradia em sua região de origem, servindo como rede de segurança no sistema habitacional soviético. A poupança acumulada com os salários mais altos e o custo de vida relativamente baixo basicamente significava que o Extremo Oriente era visto como um sacrifício temporário, com um retorno futuro garantido. De volta ao oeste, onde a vida era mais fácil por causa da maior densidade populacional, melhor infraestrutura e clima mais favorável. Esse sistema funcionava apesar dos contratempos por ser direto. O Estado fornecia os incentivos, o Estado controlava as garantias institucionais e o Estado financiava a infraestrutura social, que tornava as condições difíceis mais suportáveis. A migração líquida para a região foi positiva até o final da década de 1980. Após o colapso da União Soviética, aquelas garantias fundamentais sumiram quase de imediato. Trabalhadores que viveram anos no leste de repente deixaram de ter moradia garantida de volta em casa e viram suas economias destruídas pela inflação e colapso financeiro. A resposta racional era sair imediatamente, enquanto ainda era possível. E foi exatamente isso que eles fizeram. Em 1991, pela primeira vez na história soviética ou russa, a migração para fora do Extremo Oriente superou o crescimento populacional natural. Mas o êxodo nunca parou. O que torna a situação tão difícil de reverter é que os motivos pelos quais as pessoas vão embora hoje não são os mesmos que levaram as pessoas a sair em 1991. Naquela época, era o colapso institucional e o pânico financeiro. Hoje, é um cálculo racional de custo-benefício, onde a vida no Extremo Oriente Russo é cara, difícil, perigosa e, comparativamente, pouco recompensadora, e só está piorando.
Vamos começar pelo eixo da renda. Em meados da década de 1990, os salários no Extremo Oriente ainda eram cerca de 71% superiores à média nacional, graças a coeficientes e benefícios da era soviética que resistiram à transição. No fim da década de 2010, essa vantagem caiu para 18%. Ao mesmo tempo, o custo de vida na região permaneceu bem mais alto que na Rússia Ocidental, de 25% a 30% mais alto nas cidades do sul mais acessíveis, como Khabarovsk e Vladivostok, de 40% a 60% mais alto em lugares como Kamchatka e Sakhalin, e até 80% a 100% mais alto em Chukotka. A aritmética é simples. Você ganha um pouco mais, mas paga muito mais. A diferença entre seu salário no Extremo Oriente e o que valeria em Novosibirsk ou Moscou segue diminuindo. Além disso, há a questão da qualidade de vida. A expectativa de vida no Extremo Oriente é de 2 a 3 anos menor que a média nacional, já baixa. As taxas de criminalidade são mais altas que no restante da Rússia. A taxa de pobreza está em 15,7% no Distrito Federal do Extremo Oriente, comparada a 12,6% no país inteiro. Os serviços de saúde foram centralizados e ficaram inacessíveis para muitos moradores dos pequenos povoados. Em 2015, o número de estudantes nas sub-regiões havia caído para apenas 25% a 30% dos níveis de 1990. E a resposta do sistema foi fechar escolas, o que acabou levando mais famílias a irem embora, criando um ciclo de retroalimentação positiva com resultados extremamente negativos. Pessoas em dúvida e com condições veem o estado piorar e decidem tentar a sorte em outro lugar. Os que ficam tendem a ser mais velhos, mais pobres e mais dependentes de transferências do Estado. Isso resulta em uma base tributária menor, com orçamentos locais cada vez mais destinados à saúde e serviços sociais para idosos, em vez de educação e apoio aos jovens. Mais uma vez, a próxima geração de jovens toma a mesma decisão que a anterior, levando ao mesmo resultado, só que um pouco pior. Como mencionado, Moscou está ciente do problema, e Putin o chama de ameaça à segurança nacional há anos. O Estado russo criou programas para resolver isso, mas nenhum funcionou até agora. O Programa de Desenvolvimento Soviético para o Extremo Oriente foi criado em 1987. Ele foi revisado, atualizado, renomeado e relançado repetidamente em 1996, 2002 e até mesmo na onda de inovações institucionais de 2015, incluindo territórios de desenvolvimento avançado, Porto Franco de Vladivostok, doação de terras, tarifas de energia reduzidas e passagens aéreas subsidiadas. Isso culminou na reunião do Ministério em abril de 2026, sobre a estratégia de política demográfica do Extremo Oriente. Mas 30 anos de programas, no fim das contas, se resumiram ao mesmo problema. O próprio modelo já não funciona mais. E os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica da Academia Russa de Ciências publicaram suas descobertas já em 2021, 5 anos antes da última onda de incentivos. O programa de terras gratuitas mostra por que o sistema não funciona. O Kremlin deu hectares no Extremo Oriente aos moradores sem custo. O problema é que muitas dessas terras foram dadas sem estradas, acesso ferroviário ou infraestrutura que as tornasse utilizáveis ou habitáveis. Além disso, havia os salários. A Rússia costumava aumentar salários de alguns trabalhadores, mas Moscou frequentemente atrasava os pagamentos. Os trabalhadores deveriam receber salários mais altos, mas estes são atrasados ou cancelados, tornando incerto se houve aumento. Houve até grandes projetos, como propostas para criar novas cidades de mais de 1 milhão de habitantes no Extremo Oriente, para concentrar a população. Esses projetos nunca saíram do anúncio por falta de orçamento para construir uma cidade inteira. E se houvesse um orçamento disponível, ele desapareceu quando a Rússia acabou invadindo a Ucrânia em 2022, direcionando seus recursos para o que deveria ser uma guerra de 10 dias. Na verdade, a guerra afetou o Extremo Oriente em vários aspectos. O impacto mais direto é a mobilização, pois a campanha na Ucrânia recrutou de forma desproporcional em regiões já com escassez de mão de obra, sendo o Extremo Oriente uma das mais afetadas. Homens em idade ativa são o grupo demográfico mais necessário para sustentar qualquer tipo de atividade econômica em uma região que já não consegue encontrar trabalhadores suficientes. E mesmo assim, eles foram mobilizados, mortos, feridos ou até fugiram para evitar o recrutamento obrigatório. A guerra devastou o orçamento, pois os gastos russos com defesa deixaram de lado outras áreas, como infraestrutura, a mais afetada. Estradas deixam de ser construídas. Projetos de expansão ferroviária que os planejadores russos estavam discutindo até 2023 estão parados.
A rede aérea que liga comunidades isoladas do Extremo Oriente e regiões ocidentais da Rússia está se deteriorando, pois as sanções impediram o acesso da aviação russa a peças e conhecimento técnico ocidentais. No final de 2023, a Rússia propôs originalmente um plano para construir 1.000 aeronaves para voos domésticos e internacionais até 2030. Até 2025, o número de aviões construídos era 13, e o plano foi discretamente engavetado. Talvez o principal motivo da perda do Extremo Oriente seja que os vizinhos da Rússia estão aos poucos transformando a região. Lembrete rápido: para mais análises como essa, inscreva-se no The Military Show. Publicamos vídeos diários sobre geopolítica e guerra para você se informar em tempo real. Voltando ao Extremo Oriente, a China vem avançando sobre a região há anos, e a guerra na Ucrânia acelerou esse processo dramaticamente. Moscou depende muito mais de Pequim do que o contrário, e paga o preço dessa dependência no Extremo Oriente. Até 2025, o investimento chinês no Distrito Federal do Extremo Oriente deve se aproximar de 1 trilhão de rublos, ou cerca de 13,5 bilhões de dólares. O volume de comércio entre o território de Khabarovsk e a China cresceu em 5,5 milhões de toneladas em 2024, e aumentou mais 36% apenas nos primeiros 6 meses de 2025. A China está basicamente absorvendo toda a economia do Extremo Oriente, direcionando para si o que deveria ser comércio interfederativo. Mas há um fator ainda mais importante aqui: a população. Estima-se que 500 mil de cidadãos chineses agora vivem entre Vladivostok e os Urais. Esse número está crescendo. Acordos de isenção de visto e acesso preferencial aos territórios de desenvolvimento avançado da Rússia facilitam o uso das zonas econômicas criadas por Moscou para atrair investimentos e reter população. Foram mais eficazes em atrair trabalhadores chineses do que em reter os russos. Em várias cidades do Extremo Oriente, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia informou que surgiram enclaves quase sem russos na força de trabalho. Lembre-se, os russos que vivem no Extremo Oriente não são originários de lá. Eles não eram minorias da Sibéria, mas foram levados para lá pela União Soviética com a promessa de mais dinheiro por seu trabalho. Eles são culturalmente mais parecidos com a Rússia Ocidental do que a população indígena. Essa população tem vínculos mais fortes com a Mongólia ou China, mas isso não a tornou mais receptiva à nova onda de imigrantes. O governo da China, pode-se dizer, tem o mesmo interesse em mente. Lembre-se de que, antes de 1860, a Manchúria exterior fazia parte da China da dinastia Qing, e a China realmente não esqueceu esse detalhe do contexto histórico. Em anos anteriores, a China chegou a rotular cidades russas da região com antigos nomes chineses. Claro, isso não é um indicativo de que a China vai, de repente, invadir para retomar o que perdeu há um século e meio. Talvez nem precise invadir, pois a população já sofre pressão das políticas econômicas da Rússia e do tratamento desigual por causa da mobilização e dos interesses de guerra. Para combater isso, a Rússia decidiu usar uma tática não ortodoxa e possivelmente autodestrutiva, substituindo russos por outro tipo de asiáticos orientais. Para suprir a escassez de mão de obra no Extremo Oriente, Moscou recorreu a Pyongyang. O acordo é simples. Mais de 15 mil trabalhadores norte-coreanos chegaram oficialmente à Rússia em 2024 e início de 2025, a maioria no Extremo Oriente, onde são necessários e estão próximos de seu país. Estimativas não oficiais apontam que o número real se aproxima de 50 mil até o final de 2025, e empresas russas que atuam na região já solicitaram mais 153 mil contratos de trabalho com norte-coreanos. A demanda continua alta, evidenciada por norte-coreanos que relatam contratos quase escravistas, com jornadas de 18 horas e apenas 2 dias de folga ao ano. A estrutura do acordo diz tudo sobre quem está se beneficiando. Os trabalhadores norte-coreanos recebem salários próximos ao mínimo permitido pelo regime contratual vigente. A diferença entre o que as empresas russas pagam e o que os trabalhadores recebem vai para Pyongyang, sendo uma das principais fontes de moeda forte para o regime de Kim Jong-un. Por isso, a Coreia do Norte quer manter o acordo como está e não tem interesse em renegociar para favorecer Moscou. 2 estados com armas nucleares consolidam-se simultaneamente em território russo, usando meios distintos, mas atingindo o mesmo resultado estratégico. Presença crescente e mais profunda em região que Moscou não consegue povoar, financiar nem governar adequadamente com sua própria população.
O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia afirmou que Moscou está pagando pela guerra com seu próprio território, numa tentativa de vencer e recuperar certa estabilidade interna prejudicada pelos próprios atos de Putin. Existe outra dimensão aqui que recebe pouca atenção no Ocidente, tanto por parecer extrema quanto por ainda estar em estágio inicial. As consequências políticas dentro da Rússia do colapso demográfico no Extremo Oriente. À medida que os russos étnicos vão embora, a composição demográfica da região está mudando. Em certas cidades do Extremo Oriente, chineses e uzbeques já igualam os russos em número. Ativistas russos, incluindo alguns com plataformas organizadas, começaram a discutir publicamente o conceito de uma Sibéria independente, às vezes usando a expressão Estados Unidos da Sibéria. Isso começou originalmente como um movimento artístico, mas se transformou em uma identidade política e cultural. Essas ainda são conversas marginais hoje em dia, mas considere o contexto mais amplo. Putin passou 25 anos no poder tentando suprimir qualquer forma de identidade nacional que não colocasse claramente a Rússia em primeiro lugar, chegando a minar a independência de ex-estados soviéticos para mantê-los ligados à federação. O fato de haver mais um possível movimento separatista, desta vez em uma região onde Moscou tem a menor chance de interferir devido à grande distância e à falta de instituições e infraestrutura, significa que a política interna russa está à beira do colapso. Claro, os ativistas estão atualmente direcionando seus esforços do exterior, já que foram alguns dos primeiros a deixar a Rússia no início da guerra na Ucrânia. Mas se o governo de Putin mostrar qualquer sinal de fraqueza, a população local pode começar a enxergar através da propaganda financiada pelo Estado e se unir ao movimento. Resta-nos uma área comparável aos maiores países, sob as maiores reservas do mundo de madeira, peixes, terras raras, diamantes, ouro e depósitos de hidrocarbonetos, fazendo fronteira com China, Japão, Coreia do Norte e quase tocando o Alasca pelo Estreito de Bering. Putin não consegue fazer com que os russos queiram ficar lá, e a população nativa está sendo lentamente substituída por chineses ou coreanos. No próximo século, a riqueza dos recursos inexplorados e as implicações geopolíticas de proximidade com outras potências mundiais ganharão ainda mais importância. A questão será quem de fato estará lá, comandando a economia, povoando as cidades, explorando os recursos e decidindo a quais interesses tudo isso servirá. Moscou se apresenta como uma grande potência, reafirmando o controle sobre seu entorno regional, resistindo ao cerco ocidental e projetando força na Ucrânia e além. Mas ela não consegue manter seu território pelo critério mais básico de controle: manter seu povo lá. A Rússia, na verdade, não vai perder o Extremo Oriente amanhã, nem na próxima eleição, e não vai haver uma revolta para se separar da federação tão cedo. Mas não se engane, o Extremo Oriente russo está, lenta e constantemente, deixando de ser predominantemente russo. Nenhuma mudança de fronteira é iminente. As mesmas forças que causam o colapso demográfico também impulsionam o colapso econômico, sendo auto-perpetuantes e auto-reforçadoras. A realidade de quem vive lá, trabalha lá, constrói lá e se beneficia dos recursos de lá está mudando, como tem acontecido há décadas. Putin vê isso. Pesquisadores russos vêm documentando isso há uma geração. Os programas fracassaram. A guerra piorou a situação e é cada vez menos provável que a tendência se reverta. E o Extremo Oriente é só o começo dos planos da China para a Rússia. Para saber mais, confira este vídeo. E para ficar por dentro dos desenvolvimentos mais recentes sobre geopolítica global e conflitos, não se esqueça de ativar o sino e se inscrever no The Military Show.